Oi, Jefferson. Tudo bem, Luiz? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Combinamos aí no vermelho aí. E é, coincidência, boa coincidência. Verdade, verdade. Boa noite aí. Vamos só aguardar um pouquinho, o pessoal tá chegando, né? E, e aí a gente começa fazendo a apresentação, né? E aí depois inicia a live. Tá beleza, você é o maestro. Lino Leandro. É, Ô, Lino, se você é engenheiro químico, você vai saber o que o engenheiro químico precisa aprender sobre projetos industriais. O tema da live é esse: projetos industriais para engenheiro químico. o pessoal tá chegando aí. Boa noite, Luiz. É o Luiz aí, o Luiz é meu irmão. Ah, é? É, Pô, é Luiz Luiz assim. também, cara? Luiz. É, Ele é engenheiro químico também? não é engenheiro químico, mas é a família, né? A família prestigia, né? Ah, tá certo. Então, Jefferson, se você quiser aí começar, a gente vai aos pouquinhos, né? O pessoal vai chegando, né? Imagino que 19 horas, né? Muita gente aí está se desligando do teletrabalho, né? Do home office para poder aí fazer seus afazeres de casa e aí a gente também tem o tempo de ver uma live, estudar um pouquinho, né? Quem resolveu fazer algum curso, alguma pós aí no, na pandemia, né? Então, sinta-se à vontade aí. Tá beleza. Então, olá pessoal, boa noite. Primeiro, né, Luiz, obrigado pelo convite aí. Essa é a minha primeira live em português. Quem conhece meu trabalho aí há 1 ano e 6 meses sabe que eu só faço conteúdo em inglês. E eu faço isso porque o engenheiro químico tem, para trabalhar com projetos industriais, tem que saber inglês. E ponto final. E, além disso, eu sou formado em engenharia química pela Escola de Engenharia de Lorena, atual campus da USP, em Lorena. Na Ok. minha época ainda era Paenquil. E desde 2007 eu trabalho com projetos industriais, principalmente na área de gases. Eu comecei numa planta de polipropileno, mas depois passei para gases do ar, oxigênio, nitrogênio, argônio. E atualmente eu estou mais ligado na área de óleo e gás, trabalhando com gás natural. E, além disso, eu faço conteúdo para o LinkedIn, YouTube, Instagram ainda é pouco, mas estou começando. Tem um canal de Telegram para ajudar engenheiros químicos e também toco aí um curso para ensinar os recém-formados a utilizar o Aspen Raio-X em projetos industriais. Então, de forma geral, a minha base técnica é essa daí. Legal, legal. É, vou me apresentar rapidamente, até porque o convidado hoje é o Jefferson, não sou eu. Então, para quem não me conhece, aí eu sou Luiz Carlos, sou engenheiro químico também, tenho mestrado na área de química, voltado para a área ambiental, tenho pós na área de SMS ligado a projetos de engenharia nas áreas onshore e offshore. É, atualmente estou fazendo uma pós também, né? Por isso que eu comentei aí, muita gente está aproveitando aí a pandemia para se capacitar ainda mais, né? Estou fazendo uma pós na área de gestão ambiental na indústria, é uma área que me instiga bastante, né? Apesar do que atualmente eu voltei a trabalhar com projetos, né? Projeto de engenharia, projeto básico, projeto de detalhamento, né? Minha carreira praticamente toda eu trabalhei com projetos, tanto de unidades de refino petroquímica, como também unidades de AIP, né? Plataformas. E sempre atuando aí no um projeto base, detalhamento dessas unidades. Também sou professor, né? Tenho essa veia aí, o Jefferson
sabem muito bem, né? Também já dei aula, lecionei em algumas faculdades, né? E, e atualmente eu estou atuando, voltei a prestar serviço à Petrobras, né? Com projetos de engenharia. E é isso. Hoje o tema aqui, né? Eu acho que não poderia ser diferente, né? Quando eu fiz essa proposta para o Jefferson, foi sabendo aí que ele está nessa pegada aí de geração de conteúdo para engenheiros, né? Engenheiros químicos recém-formados, né? Aproveitar um pouco das experiências que a gente tem, né? A gente já teve, né? Pregressas aí, ah, auxiliando, né? Porque o que a gente vê ainda é que o engenheiro químico, né? Sai formado, mas ainda não sai preparado, né? Então ele tem que buscar essas capacitações adicionais, ele tem que é, fazer um networking, né, que o Jefferson tem feito aí muito bem, né, usando as redes sociais, né. Eu estou começando, estou engatinhando nisso, e assim, o que o Jefferson falou é fundamental, né, o inglês é a língua mãe, né, e para o engenheiro químico, né, que trabalha com projetos industriais, você vai estar lidando com inglês tanto na leitura de documentos técnicos, como também no contato, né, com fornecedores, né, com empresas que detêm tecnologias. Então, é fundamental, né, por isso ele está investindo bastante aí na geração de conteúdo em inglês, né, então não fica só focado no engenheiro químico formado aqui no Brasil, né, e aí a gente vai trazer um pouquinho, né, das nossas experiências, de conhecimentos aí, para auxiliar justamente aquele profissional que está buscando aí se colocar no mercado, né, ou ainda está na formação, mas tem dúvidas aí de como se capacitar ainda mais para esse mercado tão voraz, né? Né, Jefferson? Isso aí, Luiz. E só para fins de curiosidade, da minha audiência, né, eu tenho bastante audiência, apenas por volta de 10% são brasileiros. A maioria da Ásia, principalmente os indianos, Malásia. No mês que vem eu vou fazer uma palestra para o pessoal do Azerbaijão, que está terminando a faculdade lá. Recebi o convite semana passada. E 1 ou 2 semanas atrás eu palestrei para o pessoal da Índia. Então, para você ver aí como saber o inglês derruba muitas barreiras, né? Principalmente na área de engenharia. Com certeza, com certeza. E aí, Jefferson, já entrando aí agora na live, né, no assunto da live, né, queria conversar com você, né, um pouquinho sobre os conceitos, né, de projetos que o engenheiro químico vê ainda na graduação, né. A gente vê aí que o currículo ele pode até mudar um pouquinho, né, de universidade para universidade, né, mas a base é a mesma, né? Então, a gente vê que essa questão da atuação em projetos, né, ela demanda alguns conceitos, alguns conhecimentos prévios, e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da formação do engenheiro. Tá, Luiz, com todo respeito, você é professor, eu não sou professor, tá, pessoal? Eu sou um curioso aí que meta as caras e compartilha o meu conhecimento. Eu vou falar para você que é engenheiro químico que está nessa live, você não vai aprender projetos industriais na faculdade, tá? Isso é a realidade que eu vivi há mais ou menos 15 anos atrás e, salvo raras exceções, a maioria vai passar pela mesma coisa que eu passei. Por quê? Isso não é só, assim, vamos dizer, não é só responsabilidade da faculdade, não, tá? Tem a parcela da faculdade, mas quando a gente está na faculdade, a gente não sabe a importância e não tem o conhecimento da área de projetos, e por conta disso a gente não consegue buscar informações a respeito dessa área. A engenharia como um todo, ela é muito focada na área de pesquisa e desenvolvimento, é o sentimento que eu tenho, porque a maioria dos professores atuam nessa área. Então, não é muito comum ter um professor que trabalha na área industrial e também é professor. Isso é um pouco raro. Na minha época era mais raro. Talvez agora, com a questão da escassez de trabalho e tal, mais pessoas tenham migrado para a área acadêmica. Mas e aí o que acontece é que a gente aprende na engenharia
os conceitos fundamentais de engenharia química, termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor e etc., que são conceitos essenciais para trabalhar na área de projeto, mas a gente não aprende como iniciar um projeto, quais tipos de documentos devem ser desenvolvidos durante um projeto, qual é o papel do engenheiro químico, o que é um fluxograma de engenharia, e se eu vi um fluxograma de engenharia na faculdade, eu não tenho recordação, porque não foi dado ênfase nisso. Sim. Quais são os tipos de controle num fluxograma de engenharia e etc. Então, desculpa, Luiz, às vezes eu estou pensando em inglês, tá? Então, o que acontece? Por conta disso, né, é que eu comecei a compartilhar minha experiência na internet, porque eu sei que o aluno vai sair da faculdade sem saber como é trabalhar num projeto industrial, e para ele ter uma maior chance de conseguir uma vaga nessa área, o ideal é que ele saiba o que é um fluxograma de engenharia, quais são os documentos que ele deve desenvolver durante a fase de engenharia, quais são os tipos de cálculo, e o que é comissionamento, o que é partido, o que ele deve, qual tipo de comportamento ele deve ter, e etc. Então, é nessa pegada aí que eu compartilho meu conhecimento na internet. Legal, Jefferson. Agora, dá a sua visão de professor aí, Luiz. Não, então, eu posso dar a minha visão, né, de aluno, né, na graduação, né, eu divido da mesma opinião que você, né, a gente tem muito pouco contato com o projeto, pelo menos na minha época, a gente tinha, né, muito pouco contato, né, eu lembro que eu cheguei no final do curso, né, a gente tinha uma disciplina que se chamava, inclusive, projetos de engenharia, né, projetos 1 e projetos 2, né, foi quando a gente começou a ter um contato, né, com fluxogramas, né, até então é o que você falou, né, a gente passa, né, o currículo todo da engenharia química, né, tendo muitas disciplinas soltas, né, sem elas conversarem, né, e também sem ver uma aplicação naquilo, né. E aí, o que a gente sabe é que, assim, dependendo da universidade, né, da faculdade, ela tem um foco, né, um foco mais para pesquisa, um foco mais voltado até para atender uma demanda de mercado, né. E agora, um ano e meio, 2 anos atrás, né, eu atuei como professor do curso de Engenharia Química, né, no Senai CETICT, né, é uma instituição, uma faculdade no Rio de Janeiro que o Senai CETICT é uma referência na área de Química e Têxtil, né, e eu atuei como professor do curso. E aí eu pude ver, né, que essa realidade está mudando, né, e mudando até porque o mercado está demandando, né, um profissional que esteja mais preparado, né. Então, aquelas disciplinas que a gente via soltas, né, sem conversar, hoje a gente já vê um movimento, né, para transformar isso, né, para colocar mais aplicação, né, você vê estudos de caso, em vez de exercícios soltos, né, e sem aplicação, né, o aluno não consegue ver, então a gente já vê uma mudança nisso, e parece que é uma mudança natural, né, que vai ter que ocorrer, porque não dá mais, né, para que o profissional saia, né, e ele tenha, por exemplo, eu cito muito o exemplo da Petrobras, né, que é a maior empresa aí na área hoje eu vou dizer, a Petrobras é uma empresa de energia, né, não é mais na área de petróleo e gás, né, é uma empresa de energia, né. A Petrobras, ela, no concurso, né, para engenheiro de processamento, né, que era cargo do engenheiro químico dentro da Petrobras, ela tinha um curso de formação, né, que durava 11 meses. Então, o profissional, o aluno se graduava, né, terminava a graduação, prestava o concurso, passava, ainda tinha que fazer 11 meses, né. E é justamente nesse curso que ele ia ver a aplicação, né, o que ele ia ver se ele fosse para a área de refino, ou para o EIP, né, ou para petroquímica, enfim. Então, a Petrobras tinha que treinar esse profissional, né? E não, eu estou dando um exemplo da Petrobras, mas outras empresas também faziam isso. E o que a gente vê é que hoje a demanda, né, das empresas é que o profissional esteja cada vez mais lapidado, né? Não dá para ela fazer esse papel de lapidar esse profissional para colocar e atuar na empresa, né? E assim,
né? Isso é bom e isso é ruim. Como a internet hoje ela possibilita muita compartilhamento de informação, enquanto a faculdade continuar nos moldes antigos, você que está nessa live aqui, você já vai abrir os olhos para o caminho das pedras. Então, você vai estar muito mais preparado do que aquele que fica só dependendo dos professores, entendeu? Sim. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu terminei a faculdade é que a faculdade te mostra um caminho de como alcançar as respostas, mas ela não te dá as respostas. Mas uma vez que você saiba onde encontrar, aí fica a seu cargo. E é isso que diferencia os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Isso mesmo, Jefferson. E aí, ainda nessa questão dos conceitos, né, para o engenheiro químico que vai atuar com projetos, né, projetos de engenharia, né, eu queria que você destacasse aí quais seriam aqueles que você entende que são os principais, né, os conceitos que vão ser aplicados, né? No meu curso que eu tenho lá do Raíces aplicado a projetos industriais, eu começo num passo a passo que eu acho que é o que todo engenheiro químico vai ver, independente da planta industrial que ele atuar. A primeira coisa é você entender bem da mecânica dos fluidos. E isso envolve dimensionamento de linhas, escolha de material para tubulação e etc. Então, a mecânica dos fluidos sempre vai estar presente em 99% dos processos industriais. O segundo são relacionados a equipamentos rotativos. Então, você sempre, 99% das vezes, você vai ter bombas de transferência de líquido, ou se estiver atuando com gás ou vapor, você vai ter compressores e etc. Então, aí já são 2 pontos que você tem que ter uma base sólida. E, por último, eu continuo com transferência de calor. Então, a saber os conceitos de transferência de calor para dimensionar um trocador de placas, um trocador casca e tubo e afins, é muito importante e, na minha visão, compõe a base, porque eu vejo muitos alunos preocupados em saber dimensionar reator, mas, cara, você pode não ter um reator, você pode não ter uma coluna de destilação, mas com certeza você vai ter tubulações industriais, bombas e compressores na sua unidade industrial. Então, passa na disciplina de reator, mas foca nessas 3 aí, que é um bom caminho. Concordo com o que você disse, né? Realmente, para atuar, né, com projetos industriais, né, seja eles na área onshore como offshore, são esses os conceitos, né? Você vai estar fazendo transferência de fluidos, né, seja ele um líquido, um gás, né, ou até mesmo um sólido, né, dependendo da indústria, né, que você vai estar trabalhando. Você vai estar trabalhando com equipamentos rotativos, bombas, centrífugas, e essa questão que você falou, né, lá atrás, de o aluno ter esses conceitos, né, saber olhar para um fluxograma também, né, identificar, né, as principais correntes, né, os equipamentos, né, os controles, intertravamentos, isso aí eu acho que é muito importante, né, e eu confesso que hoje o engenheiro químico ainda sai sem ter esses da nossa live, né, que aí seria como que o engenheiro químico pode atuar nas diferentes fases de um projeto, né? Desde lá do projeto conceitual, né, até o projeto base, detalhamento, né, e aí a gente pensar no comissionamento e partida de uma planta, né? Aí eu queria que você contasse um pouco aí da tua experiência, né, dos teus conhecimentos adquiridos nesses anos. Eu sei que você atuou em projetos nas diferentes fases, né? Então, queria que você trouxesse isso aí para o pessoal. Legal, Luiz. Primeiro, né, para o pessoal que está aqui, deixa eu fazer uma distinção sobre o que é projeto industrial e o que é operação, porque quando você está numa planta industrial, ou você vai estar, como engenheiro químico, né, naturalmente, você vai estar mais focado na operação,
ou, eventualmente, você vai estar alocado no departamento de projetos industriais. E são coisas diferentes, mas complementares. Então, o engenheiro químico que trabalha com operação, o objetivo dele é reduzir custo do produto que é fabricado, e isso é feito de forma contínua, né? Não tem um start e não tem um fim. Se a planta roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse é o volume de dados que você tem que analisar para tentar performar melhor na operação, tá? E, por outro lado, o engenheiro químico que trabalha com projetos industriais, ele tem uma visão diferente da pessoa que trabalha com operação. Por quê? Porque um projeto industrial é um empreendimento que tem começo, meio e fim. Pelo menos na teoria é assim. Então, o engenheiro, para trabalhar em projetos grandes, pegar desde o projeto conceitual até a partida da planta é muito difícil, tá? Porque à medida que os projetos vão ficando mais complexos e as empresas ficam maiores, são são departamentos específicos para cada fase. Então, felizmente, a minha escola foi a White Martins, e eu trabalhava no departamento de projeto, então tive a oportunidade de trabalhar desde a fase de proposta, que é quando você começa a definir as soluções para o seu cliente, de forma a vender a planta para ele, até a fase de suporte à operação. A planta quebrou e aí não está partindo o compressor, o que eu faço, o que é isso, o que é aquilo. Então, legal, dentro dessa linha, né, que começa com projeto conceitual, ou na fase de proposta, dependendo da empresa, você começa, onde você, com mais... Falhada aqui no... Deu uma falhada aqui, Jefferson. Não sei se você está me ouvindo. Caiu. Acontece, pessoal. Essas ferramentas digitais a gente também está aprendendo, né? E vamos ver se o Jefferson consegue entrar novamente. E aí eu vou aproveitando aqui, tentando responder aqui algumas perguntas, né, que já foram colocadas, né? A Cassi Beatriz, né, para atuar na área de projetos, né, é mais indicado especialização, mestrado ou doutorado, né? Na verdade, para atuar na área de projetos industriais, assim, se você seguir na carreira acadêmica, mestrado, doutorado, não necessariamente vai te trazer mais conhecimentos nessa área, né? O que você tem que buscar o que são oferecidos cursos, né? Cursos de softwares, como o próprio HiSys, né? O que o Jefferson oferece, cursos, né, para quem tiver mais afinidade para a área de segurança de processos, que também tem atuação junto a projetos, né, através das análises de risco, RASOPs, né, lupas. Então, buscar cursos, né, que vão te dar esses conhecimentos, né, e aí a gente tem cursos de curta duração, como também especializações na área de risco, né, e eu digo que a melhor escola aí é a própria prática, né? Você poder atuar, né? Começar, né, a atuar com projetos industriais, né? Desde o projeto básico, projeto conceitual básico, e também ir seguindo, né, um projeto de detalhamento, né? Isso vai te dar uma bagagem enorme, né? Então, quanto mais capacitações puder fazer e agregar no currículo, melhor. Eu estou vendo aqui que o Jefferson não conseguiu entrar, vou ver se tem mais perguntas.
a Flávia aqui fez algumas considerações com relação à grade curricular. Sim, a grade curricular depende do curso que você fez, né? Mas a gente ainda tem poucos cursos, né? ah, Ofertando a possibilidade de você estar mais perto da prática, né? O Jefferson voltou aqui, vamos tentar agora, pessoal, só um minutinho. Oi, Jefferson. Oi, Luiz, desculpa aí, eu tenho duas internets somando da meia, cara. Verdade. Hoje, isso acontece, Jefferson. Eu estava falando com o pessoal que está acompanhando, né, que a gente está também aprendendo a mexer com essas ferramentas digitais, né, e tá todo mundo em casa consumindo internet, né, tem vezes que a gente fica na mão, né, então faz parte. Então, mas aí você estava falando, eu aproveitei esse tempo para ler algumas perguntas, né, alguns comentários aí, já fui é, respondendo ao pessoal, mas a gente pode voltar ao final, tá ok? E aí você estava falando da tua Uhum. experiência lá na White Martins, né? Foi quando caiu a conexão. Tá bom, então eu vou sumarizar lá. A White Martins, o departamento de projeto dela era responsável, quem trabalhava na engenharia era responsável, não responsável, mas acompanhava desde a proposta para os clientes para vender plantas de gases do ar até a questão de suporte à operação. Então, depois que o projeto partia, até um ano a gente tinha que dar garantia para a operação da planta. Então, se tivesse problema de operação, eu era acionado por telefone e já varei a madrugada já dando suporte remoto a plantas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, isso foi bom porque eu pude acompanhar desde a fase do projeto conceitual ou proposta até o suporte à operação. E isso não é normal, né? Não é comum. E se você trabalhar, por exemplo, numa empresa... Pode citar nome de empresa aqui, Luiz? Não tem Pode, não problema. tem problema não. Eu já citei a Ah, Petrobras, né? Já citei o Senai, CETICT, então não tem tá problema. bom. Então, se você trabalhar numa empresa de projetos, tipo a Quintec da vida, né, você vai estar muito mais focado na parte de projeto conceitual, eventualmente, mas projeto básico e detalhamento. Né? E não é comum, pode ser possível, mas não é comum que o mesmo engenheiro que faz projeto vá lá para o campo depois da planta construída e ajude no comissionamento, ou ajude na partida, ou se der problema, vão ligar para ele e ele deu suporte para a operação da partida. Então, é legal, se você está procurando uma vaga nessa área, é legal começar numa empresa menor, apesar da White Martin não ser uma empresa pequena, mas porque você vai trabalhar mais e vai aprender mais coisas, né? Mas falando um pouquinho sobre as fases do projeto, então a gente tem um projeto conceitual, que é onde é selecionado de forma geral a tecnologia ou a solução para um determinado problema. E aí tem um balanço de massa e energia simplificado, você faz alguns documentos básicos, um fluxograma preliminar de processo, de engenharia, eventualmente. Para o projeto básico, já tem um refinamento dessa solução. Então, além do balanço de massa e energia, você apura mais o fluxograma de engenharia, o fluxograma de processo e começa a desenvolver os documentos de engenharia. Folha de dados para instrumentação, folha de dados para válvulas de controle, equipamentos, os grandes equipamentos e etc. Na fase de detalhamento, o engenheiro tem que fazer uma revisão do que aconteceu no projeto básico e nos pormenores. Então, as partes de utilidades geralmente são feitas na fase de detalhamento. Porque para você, por exemplo, rodar uma planta de polipropileno, você usa o eteno, tem a reação tal. Mas você precisa de vapor, você precisa de nitrogênio, são coisas que o licenciador da tecnologia, ele só fala isso, eu preciso de tantas toneladas de vapor para rodar minha planta.
Então, no detalhamento, mais ou menos, a gente faz isso. E na fase de construção, o engenheiro químico ele não tem tanta atuação, a não ser que a empresa tenha uma boa política de gestão de mudança de projeto, e aí se no campo tiver algum tipo de alteração, essa alteração acaba voltando para o engenheiro químico avaliar, e para ver se tem alguma questão de segurança, de risco, que não vai afetar o conceito do projeto como um todo. E no comissionamento a gente ajuda o pessoal de mecânica, instrumentação, automação a comissionar os equipamentos e instrumentos. O que é isso? É testar esses equipamentos e instrumentos antes de começar propriamente a produção da planta. E a partida é um processo de iniciação da primeira vez que a planta vai partir começar a produzir. Então é um cenário transiente. E aí você tem que saber o que pode acontecer quando você abre uma válvula, quando fecha uma válvula, tem que fazer sintonia de controle para a válvula não abrir muito, não fechar muito, etc. E você podendo participar de todas essas fases, principalmente no comissionamento e partida, você vê o que deu errado durante a fase de projeto. E aí nos projetos futuros você tem a oportunidade de corrigir. E quando você está muito focado ou está numa empresa que só trabalha com básico e detalhamento, você geralmente não recebe esse feedback. E aí, eventualmente, vai continuar produzindo os mesmos erros ou desentendimentos. Você tocou aí em dois pontos que eu acho que são fundamentais. Eu que atuo hoje com um projeto básico e detalhamento, né? Essa questão da gestão de mudanças, né? Isso é uma coisa que ainda tem que ser melhor vista, né, nas empresas, né? Porque isso, muitas vezes a gente faz o projeto, né, o projeto básico, detalhamento, e quando vai para o campo, né, a operação faz alguma mudança, né, ou seja por alguma coisa que não foi vista ao longo do projeto, ou até mesmo para ter algum ganho, né, uma otimização, enfim. Mas isso, como você disse, pode trazer, né, isso pode alterar até a questão da análise de risco que foi feita, né, para aquele cenário. Você pode ter alteração de cenário e você pode estar trazendo um risco para a tua unidade que antes não existia, né? Então isso tem que ser muito bem visto, né? E eu vejo que as empresas ainda estão batalhando, né, para fazer essa gestão de mudanças, né? E outra coisa é as lições aprendidas aí, né? A gente tem a indústria química, né? A indústria química, petroquímica, né? De petróleo e gás, ela tem uma série de acidentes que ocorreram, né? Alguns de grandes dimensões, mas outros nem tanto, né? E fazer, né? Após um acidente ou até mesmo um incidente, né? Fazer essa avaliação, né? Junto à equipe de projeto, né? E tentar verificar o que pode ser feito ainda na etapa de projeto para que um acidente como aquele não ocorra, é algo que traz uma confiabilidade para a tua unidade muito grande, né? Então, isso é um outro ponto que eu destaco aí da tua fala. Legal, é isso mesmo. A White Martins, como ela, na verdade, na época era Praxair e hoje é Linde, né? Mas como a Praxair foi mais ou menos, ela nasceu a partir do acidente de Bhopal, porque a Union Carbide se dizimou depois daquele acidente, a cultura de segurança era muito forte. Então eu acabei aprendendo aí por osmose. E o bom de trabalhar em empresas que têm uma cultura forte é isso, né? Você aprende coisas boas nelas. Sim, sim. Eu também tive uma passagem, geralmente empresas multinacionais, né? Elas têm já essa questão da cultura de segurança bem enraizada nelas, né? E eu trabalhei durante um tempo também na Halliburton, né? Que é uma empresa que é uma multinacional que atua muito na área de exploração e produção, né? Operando sondas, né? Desenvolvendo fluidos de completação e fluidos de perfuração, ela tinha muito isso aí. Foi um momento, assim, para mim, é um marco na minha vida, né? Antes da Halliburton e depois, né? Eu comecei a olhar essa questão de segurança com muito mais
afinco, né? Assim, com muito mais proximidade, né? E nós latinos ainda temos que aprender muito, né? Você disse que está tendo contato lá com o pessoal da Ásia, né? Os asiáticos, né? Eles também, né? Na verdade, os asiáticos eles têm uma questão muito de problemas intempéries, né? Você vê o Japão, né? Eles lá sofrem muito com essas questões de tsunamis, terremotos, né? E eu acho que de ter que recomeçar várias vezes, né? Eles estão anos-luz na frente com relação a questões de segurança, questões de projetos, né? Como implantar ainda na etapa de projeto alguns aspectos de segurança, né? E acho que você deve também estar aprendendo muito com eles, né? Luiz, eu queria, já que você mencionou aí a parte internacional, o que eu queria compartilhar com quem aqui, aproveitando que eu estou falando em português, para quem está chegando Sim. aqui agora, o meu conteúdo é totalmente em inglês, tá? Eu fiz não vou dizer uma exceção não, mas eu fiquei grato pelo convite do Luiz aqui para poder falar em português sobre projetos industriais. Eu trabalhei durante 3 meses na China, né, mais especificamente em Xangai. Eu fui convidado para dar apoio à equipe de processo de lá. E o que eu posso dizer para você é que o brasileiro, de forma geral, ele não tem nada a dever para nenhum engenheiro do mundo, tá? Eu trabalhei já com americanos, trabalhei com russos, com o pessoal da Moldávia, que fica ali próximo da Europa, peruanos, e então eu tenho um certo conhecimento internacional e agora eu tenho muito contato com, como eu já falei, indiano, da Arábia Saudita, Emirados Árabes e etc. Então, o que eu vejo em termos de formação de engenheiro químico é que vocês alunos, estão mais ou menos no mesmo barco. Vocês não vão aprender projetos industriais na faculdade, tá? É muito pouco os que vão aprender. Aqueles que vão aprender são os que conseguem um estágio durante a vivência da faculdade. Mas a faculdade em si não vai ensinar projetos industriais para vocês. E, por conta disso, né, não se menospreze, não se diminua com relação a nenhuma outra nacionalidade. Tá? Seja indiano, americano, espanhol, italiano, não interessa. Você pode ser tão bom quanto eles. Hoje eu tenho alunos que é da Itália, que é da Espanha, da Austrália, da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, etc. E eu sou um brasileiro, nascido na Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu, nascido e criado, estudei em Lorena, São Paulo, e hoje aí meu nome está rodando o mundo, porque eu tenho a coragem de passar minha mensagem, mesmo que o meu inglês não seja britânico, perfeito, tá? Então, o que eu recomendo para vocês é que não se amedrontem, estudem o que tem que estudar e aproveitem as redes sociais aí para adquirir mais conhecimento e não ficar só na faculdade. É só um gancho que eu queria falar com relação ao cenário internacional, Luiz, desculpa aí. Não, eu acho que foi ótima a tua colocação, né, Jefferson, até porque o engenheiro químico ele também tem que ter essa formação extracurricular, né? E o que eu vejo, né, assim, eu conheço assim, excelentes profissionais, né? Alguns não foram nem tão excelentes alunos na graduação, mas hoje são excelentes profissionais. E o que eu vejo, né, é que assim, uma característica que o engenheiro químico tem que ter é justamente essa que você tem, né? De correr atrás, de fazer contatos, de mostrar o seu conhecimento, né? Não se diminuir perante a outros profissionais, né? Você tem, você está ali, né? Se você chegou naquele cargo, naquela empresa, é porque você tem capacidade para estar ali. E você pode mostrar o teu trabalho, né, e mostrar para a empresa que valeu a pena investir em você. Então, assim, isso eu vejo que é uma das características que o engenheiro químico tem que ter, né, ter essa facilidade de lidar com pessoas, né, seja elas diferentes nacionalidades, diferentes formações, né, e o engenheiro químico que atua com projetos, né, e você falou, ele também tem que saber lidar tanto com
cargos gerenciais, né? Vai estar se reportando a gerentes, coordenadores, diretores, mas também, algumas das vezes, vai estar lidando com profissionais, né? O pessoal da operação, né? O pessoal que a gente chama de espiões, né? E saber lidar com isso é também um diferencial, né? Então, foi boa a tua colocação, acho que é válida aí para quem está assistindo, os alunos, futuros engenheiros químicos que estão acompanhando a gente, terem também essa noção, né? Você abordou um ponto bem legal, né, que eu, nas minhas publicações, eu costumo dizer que a gente tem que se apoiar, né, na carreira de engenharia química com projetos industriais em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o conhecimento interno. Então, você tem que ter um conhecimento interno de si mesmo muito bom para poder suportar as pressões do dia a dia, não só do trabalho, mas também da vida pessoal, da vida emocional, espiritual, etc. O pilar técnico, né, muito do que você aprende no pilar técnico está relacionado à sua formação, vem da faculdade, etc. Mas tem um pilar muito importante que, assim, não é natural do engenheiro químico, que é o pilar social. Eu costumo dizer que são as habilidades externas. Então, você tem que saber se comunicar, se relacionar, tem que saber fazer marketing pessoal, você tem que saber persuasão, você tem que ter, apesar de você não ser um vendedor, aquele que aprende ou estuda as técnicas de venda e marketing vai estar na frente de muita gente. Porque a maioria das pessoas pensa, eu sou bom em exatas, eu vou fazer engenharia, porque eu só vou precisar fazer cálculo. Mentira. O que menos você vai fazer na sua vida de engenheiro é cálculo. Você vai solucionar problemas, vai fazer interface entre disciplinas e unidades, e você muitas das vezes usa o bom senso para resolver as coisas. Mas você sempre tem que fazer apresentação, tem que fazer reporte, tem que escrever e-mail, tem que fazer discurso, tem que fazer live, coloca live aí na sua grade curricular, porque é isso que vai diferenciar o engenheiro atual do engenheiro 4.0. Essa é a minha visão. Excelente, Jeff, excelente. Você falou tudo. Realmente, esse novo cenário que está se desenhando, né? E aí eu já vou aproveitar o gancho e já vou para o próximo tópico, né? Que seriam os desafios e oportunidades, né, para o engenheiro químico que quer atuar com projetos de engenharia, né? Assim, a gente ao longo da live já foi comentando, né, algumas questões, mas o que você acha, né? Assim, quais são os principais desafios, né, para o engenheiro químico que quer entrar nesse segmento, né, e as oportunidades que você consegue enxergar? Tá. O primeiro desafio que eu vejo é que o engenheiro tem que entender que mercado de trabalho é um mercado. E como mercado, quanto mais oferta você tem e menor a demanda, mais barato é o produto. Então, a cada 6 meses, né, dependendo da faculdade, ou a cada ano, se formam mais e mais engenheiros e não se criam postos de trabalho na mesma proporção. Inclusive, eles são reduzidos, principalmente quando a gente está passando por tempos de crise, como esse. Então, você entender essa dinâmica vai ajudar você a não se vitimizar. E se você não se vitimiza, você consegue, pelo menos, fazer um plano, né, de forma a tentar garimpar oportunidades enquanto as outras pessoas estão reclamando do governo. Você está assistindo essa live para saber o que é projetos industriais, por exemplo. Né? Então, acho que o primeiro desafio é esse. E esse, como eu disse para você antes, é o pilar do autoconhecimento, porque sem isso você vai deixar o seu futuro na mão de outros, né? E as oportunidades é que você, conseguindo antecipar o que você precisa aprender para trabalhar com projetos industriais, quando houver a retomada, porque toda crise é cíclica, você vai estar muito mais preparado do que muita gente. E a chance de você obter uma vaga no mercado de trabalho vai ser maior. Então, as pessoas esperam a onda vir para surfar a crista da onda, mas não é assim que o surfista faz. Ele se prepara para quando a onda está vindo, ele já está lá em cima.
entendeu? Isso Eu não mesmo. sou surfista não, mas é mais ou menos assim que acontece. É isso mesmo. Eu comentava com meus alunos justamente isso, né? Porque muitos, eu dava disciplinas, né, na graduação de Engenharia Química do final do curso, né? E muitos já demonstravam, né, essa preocupação, pô, eu vou me formar, e aí? Eu não tenho nenhuma perspectiva de contratação, né, nenhuma oportunidade em vista. Muitos, alguns não tinham nem feito um estágio em uma grande empresa, né? Que pudesse gerar aí uma oportunidade de emprego, né? E eu falava para eles justamente isso que você falou, né? Você tem que aproveitar esse momento, né, para se capacitar mais e mais, para quando é o que você falou, a crise, né, o momento de crise é cíclico, né? Então, quando voltar, né, as oportunidades, né, você vai ter um diferencial no teu currículo, né? Aí eu falava, ó, quem tem a oportunidade de ir para fora do país, né, fazer um intercâmbio, né, melhorar o inglês, faça. Quem quer fazer uma pós-graduação, né, se especializar em determinados assuntos, seja na área de petróleo e gás, seja na área de meio ambiente, seja na área de segurança, de processo, que faça, né? Não fique parado, né? Eu falava assim para eles, o mercado enxerga muito mal aquele profissional que está parado, só esperando, né, que o currículo dele seja selecionado lá entre milhares, né? E até aproveitando, Jefferson, já que a gente está falando de desafios e oportunidades, né? Dar uma dica para o pessoal, né? Hoje em dia, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, né? Onde a gente tem uma baixa aí do número de oportunidades, mas eu já estou até começando a ver aí uma retomada, principalmente nessa área de projetos, né? Principalmente voltado para a área offshore. Então, algumas empresas aí eu já vi algumas vagas para projetos de engenharia sendo anunciados, né? Pessoal que... Eu vou dar uma dica valiosa aí, quem quiser ir dar uma olhada no site da Quentec, a Quentec está com oportunidades para engenheiros que querem atuar com projetos. A Quentec, atualmente, ela é da Siemens, né? Ela foi comprada pela Siemens e ela está com algumas oportunidades. Então, quem está aqui assistindo essa live tem uma dica de ouro aí, ó. E assim, eu estou vendo aí um movimento já, assim, claro que devagar, mas de melhoria. Antes da pandemia, estavam começando a surgir várias oportunidades, né? A crise afetou a todos, né? E agora a gente vai ter que ter um novo recomeço, né? E aí aproveitar esse momento, né? Seja para fazer cursos, seja para tentar aumentar o networking, né? O LinkedIn aí, o Jefferson até pode dar uma dica rápida aí para o pessoal. É uma ferramenta hoje que está sendo usada por muitas empresas para captar profissionais, né? Então, eu não acho que é uma rede social profissional. Não é uma rede, é uma rede de networking, né? De contatos, e que as empresas estão olhando os profissionais ali, né? Então, eu já vi muitas vagas sendo anunciadas no LinkedIn e não sendo anunciadas em nenhum outro site de vagas, né, recrutamento, nem nada. Então, Jefferson até pode falar mais alguma coisa aí. A minha dica é o seguinte, tá? A área de engenharia, e a gente costuma dizer que todo mundo se encontra, tá? Então, é importante você construir boas amizades, não criar desavenças com ninguém, porque eventualmente o seu amigo pode ser que indique você para uma vaga amanhã. Muitas das vagas que eu consegui foi indicação. Na verdade, quando eu fui para White Martins, foi porque eu entrevistei o Robert no meu canal do YouTube. Eu até falei isso lá. Ele me indicou para uma vaga que ele desistiu, né? E hoje a empresa que eu estou é porque eu trabalhei com um gerente de engenharia e ele já conhecia meu trabalho e conhecia a minha pessoa, né? Aí você vai falar assim, mas eu não conheço ninguém, então não vou conseguir trabalhar. Eu vou falar outro segredo aqui. Eu demorei 1 ano depois de formado para conseguir meu primeiro emprego na área de projetos. Eu não conhecia ninguém, tá? Então é possível se você se dedicar e tiver paciência para isso. E a minha dica com relação ao LinkedIn é o seguinte, né? Quantos de vocês, quando tem os alertas lá de feliz aniversário, manda um feliz aniversário e inclui o nome da pessoa no feliz aniversário? Eu faço isso todo dia.
tem lá de 6 a 7 pessoas na minha rede social, na minha lista de contatos que faz aniversário. Eu aperto o botão do Feliz Aniversário genérico, mas incluo uma mensagem personalizada com o nome da pessoa. Por quê? Primeiro, porque vai ser lembrado, tá? Quem não é visto não é lembrado. Segundo, a pessoa se acostuma com você na rede social. E uma eventual vaga, ela vai dar preferência naturalmente para você do que uma pessoa que manda um currículo que ele nem sabe de onde é. Então, a minha dica aí, minha dica secret, ainda não falei para isso para ninguém lá no meu pessoal lá que me ouve em inglês, desejo feliz aniversário para todo mundo da sua rede, uma vez por dia só, vai gastar de 5 aí a 6 minutos e você vai, se você precisar pedir um favor, eventualmente, num futuro, você já mandou um feliz aniversário, então a pessoa, não interessa se ela vai agradecer ou não, você manda, entendeu? Você faz a sua parte. A parte da pessoa é dela, faz a sua só e já é um bom caminho. Você deu o exemplo aí do feliz aniversário, né? Também uma outra, lá no LinkedIn a gente vê quando a pessoa ela conseguiu um novo cargo, né? Ou mudou de empresa, né? E aí você também desejar, né? Sucesso, né? Nessa nova jornada, na novo trabalho, né? Isso também é uma maneira de ser lembrado, né? O que o Gerson falou é muito importante, né? Hoje em dia, né? Muitas empresas preferem contratar, né, alguém, né, que tenha tido uma indicação de algum profissional que já atua na empresa, né, do que contratar uma pessoa totalmente desconhecida, né, uma pessoa que chegou um currículo, a pessoa pode ter um excelente currículo, mas a empresa não sabe como ela trabalha, como se ela é uma pessoa de confiança, né, e você ter esse laço, né, construir esses laços, esse network ajuda muito a fomentar essas relações de confiança, né? Então, outra dica, né? E assim, a gente já está chegando aqui no final da live, né? O Instagram tem a limitação aí de 1 hora da live, e aí eu queria deixar aí um momento para perguntas, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, aproveitar a presença ilustre aí do Jefferson, né? Que é um amigo aí que o que ele falou desse mundo pequeno é justamente isso, né, Jefferson? Não sei se você lembra lá atrás, né, como a gente iniciou esse contato, né, e a gente foi cada vez mais estreitando, né? Verdade, eu conheci o Luiz online, né, porque na época, em 2018, eu organizei um evento online para justamente tentar trazer essa questão da engenharia para os alunos e recém-formados. O Luiz aceitou meu convite naquela época e desde então a nossa amizade só vem crescendo. E uma observação, entre mim e ele tem um amigo em comum, que é o Juarez, e que é um cara fenomenal também. Então, para você ver que você criar inimizades com, de repente, eventualmente, se eu não fosse uma boa pessoa, o Juarez ia falar assim, Luiz, se afasta desse cara aí porque não vale a pena não. Entendeu? Então, é sempre bom manter um bom relacionamento com todo mundo. Enquanto o pessoal não faz pergunta, Luiz, deixa eu falar aqui. Se você quiser saber mais sobre engenharia de projetos e a relação do engenheiro químico, e se você sabe o inglês aí mínimo, eu recomendo dar uma olhada na minha página, www.jeffersoncosta.com. Lá você vai encontrar o link para o meu canal do YouTube, o link para o meu canal do Telegram, onde eu sempre estou compartilhando áudios relacionados ao meu dia a dia do trabalho e outras dicas a respeito de engenharia química e plantas industriais. Você também vai encontrar lá no meu canal o link para meu fanpage, para o meu Instagram e etc. Então eu recomendo aí. Alguém mandou uma pergunta aí. O Lucas Amaral, né? Ele está dizendo que pena que cheguei tarde, né? Mas muito boa a iniciativa de vocês. Quando me formei, as pessoas na faculdade olhavam torto para a área de projetos. Ótimo ver vocês divulgando essa área, né? Lucas, assim, eu vou falar primeiro, depois eu deixo aqui o Jefferson completar. A área de projetos, né, é uma área muito interessante, né? Onde a gente se sente realmente engenheiro, né? Você pode atuar em outros segmentos, né?
em outros tipos de indústria, mas assim, é um momento que você se seria assim, eu sou um engenheiro, né? E assim, apesar de você ter, a gente, hoje a gente vive num país, né, que ainda essa questão de projetos ela é muito cíclica, né? Assim, depende aí de uma série de fatores, né? Fatores de governo, né? Muda o governo, aí muda a linha, né? De investimentos, né? De novos projetos, mas é uma área muito interessante, né? E alguns anos atrás até muito bem valorizada, né? Hoje os salários nessa área não estão tão altos assim, né? A gente vê aí engenheiros, né, que já tem nível até sênior, né, ganhando um pouquinho acima do piso, né, salarial do engenheiro químico, né? Vocês devem saber aí quanto que é um piso, mas alguns anos atrás era uma área até que pagava muito bem, né? E assim, a gente espera, né, que com a retomada do crescimento do país, né, que vai ocorrer, a gente não sabe precisar quando, mas vai ocorrer, essa área volte novamente a estar aí num cenário de destaque, né? Pode complementar aí, já. Justamente isso, né, Luiz? Porque a gente tem muita gente e o mercado é isso. Se tem muita demanda e pouca procura, é natural que os salários se ataxem. E outra coisa, né, para quem quer trabalhar na área de engenharia de projetos, a gente geralmente, né, não é uma boa notícia não. Normalmente, quando há recessão, os projetos param, então normalmente você vai ser o primeiro a ser desligado, dependendo da empresa. E com contrapartida, quando a demanda está muito alta, você vai estar entre os engenheiros que vai ganhar mais. Por quê? Justamente por causa dessa volatilidade. Que nem a questão da poupança e das ações. Você tem um risco maior trabalhando com projeto, mas se tem muita demanda de projeto, você vai ganhar mais porque você não vai ter aquela sensação de segurança da operação, que é 24 horas. Você vai estar com começo, meio e fim para acabar. E para atrair o pessoal, tem que pagar mais mesmo. Legal, legal, Jefferson. A gente já está chegando aqui nos finalmente mesmo agora. Eu vou agradecer aí, Jefferson, primeiro, a tua presença aí. E tem uma série que o pessoal está parabenizando aí, ó. Você pela brilhante trajetória, né, Jefferson? Sempre ouvi ótimas referências de você. Aí, ó. Muito obrigado pelas dicas. Aqui é o Cadu. Entrei um pouquinho atrasado. Aqui ele fala da engenharia onde circula 30 anos na área do meio ambiente, né, através da ABREM. Legal, legal. E a Flávia aqui, parabéns pela live. Então, agradecer o pessoal que assistiu aí. Eu sei que 7 horas da noite, numa plena quarta-feira, conseguir aí pegar o pessoal é uma tarefa difícil, né? Mas a gente quis trazer aí um tema relevante. Jefferson, vou passar para você que já me mostrou aqui, já vai terminar. Se despede aí do pessoal. Tá bom. Pessoal, até breve, mas manda um in-process aí, quem faz parte do meu canal do Telegram, me faz essa honra aí para mostrar pro Luiz que a gente estava aqui representando, tá bom? Foi um prazer muito, muito grande, Luiz. E, pô, tem muita coisa